Olá, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje, dia 10 de março de 2025, eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Gustavo Cizan, um médico super competente da Bahia, sobre os marcadores inflamatórios, os verdadeiros marcadores inflamatórios, inclusive da inflamação crônica, tá? Sobre mim, vocês encontram mais sobre mim no dricaroalves.com.br, inclusive meus livros gratuitos para ajudar na saúde, tá? Vamos ver se agora o Instagram. Já aceitei, doutor Gustavo. Vamos ver aqui. Opa, Boa noite. deu certo? Conseguimos? Boa noite. Conseguimos assim, parcialmente. Sabe por quê? Você está me vendo e ouvindo? Tô sim. Ótimo. Eu não te vejo, só estou ouvindo. Nossa, Mas assim, depois quando eu vejo na gravação, aparecem os dois. Foi assim com o Alan, foi assim com outros dois colegas. É complicado, né? O Instagram, eu acho que ele quer boicotar a gente, né? pois é. Essa questão de falar a verdade o tempo todo dá nisso, né? Dá nisso, dá nisso. Mas assim, eu não preciso te ver para admirar o seu trabalho e estar muito feliz de estar contigo aqui, viu, Gustavo? Muito obrigado por ter aceito o convite. Pô, meu amigo, eu que agradeço o seu convite, é sempre uma honra. É uma pessoa que eu sempre admirei e você é uma das pessoas que encabeçaram esse movimento no Brasil, né? Eu falo isso para muitos dos nossos colegas e é um prazer estar aqui com você, dividindo essa telinha aqui. Obrigado. A reciprocidade da consideração é 100%. E hoje nós vamos falar sobre os verdadeiros marcadores de risco para as doenças cardiovasculares, né? E eu gostaria que primeiro, Gustavão, você se apresentasse para o pessoal, que esse vídeo vai ficar gravado depois, né? Depois eu me apresento brevemente e vamos para o conteúdo. Perfeito. Eu sou médico, né? Formei aqui na Bahia e há cerca de 12 anos venho tratando os pacientes aí com base na medicina funcional. E eu, desde então, acreditava muito que existia, sim, uma forma de tratar os pacientes que não fosse apenas pela visão ali da medicina tradicional, que houvesse algo que se complementasse a esse processo também. E há 12 anos descobri por colegas como você também, que já faziam inclusive esse tipo de medicina, e vim me especializando, né? Fazendo cursos, aprimorando, estudando, pesquisando, para realmente trazer aí o que há de melhor para o tratamento dos nossos pacientes. E hoje me enquadro dentro da medicina funcional, da medicina onde a gente consegue ver o paciente com a visão geral, um todo, e com excelentes resultados, graças a Deus, né? Assim como os nossos colegas também. Muito bom. E quais são suas redes, site, livro? Diz aí para o pessoal todo o material que você tem à disposição aí. Perfeito. Quem busca, né, os nossos consultas, né, a gente consegue pelo site do Dr. Gustavo Cizan, né? É só digitar que você vai chegar no nosso site. Tem o nosso Instagram, que é onde a gente mais movimenta, que é o Dr. Gustavo Cizan Oficial, né? E livros ainda não, meu amigo. Livros só você que tem muitos, né? E Ainda, né? Você deve estar escrevendo, pelo ainda amor de Deus. estamos sim, inclusive em fase final, em quase fase final de um livro bem bacana. Faço questão de comprar, depois me avisa quando lançar. Vai ser um prazer, meu amigo. Inclusive, eu fui no Apre... lançamento do seu livro, que foi dentro de foi num congresso, não foi isso? qual deles? São São 9, né? 9, cara, eu não vou me recordar, mas a gente, há uns 4 anos atrás, a gente se encontrou nesse congresso e você estava lá com um livro, você estava lá com duas aulas também, bem bacana que você fez nesse congresso, você vai se lembrar. A gente se encontrou, Caramba. pessoal, uma galera Quatro muito bacana. anos atrás, então deve ter sido o livro preto, Os 5 Níveis do Esse, Sucesso. Ah, exato. então tá bom. Esse. Pois é. Esse aí foi o meu livro Darth Vader. Agora eu tô no Luke Skywalker. A capa é branca. Ah, Esse aqui. muito legal, muito legal. Mas E assim, eu sempre encho o saco dos colegas com quem eu faço live do seguinte: caramba, eu aprendo tanto com vocês a cada live e companhia. Quer dizer, cadê o livro? Talvez eu seja muito old school, mas eu vejo que os pacientes. Eles gostam de ver um livro do médico deles, sabe? O Rondó tem vários livros, o Alan estava terminando de fazer o dele, e depois
ele mudou de foco, agora parece que vai fazer de novo. Então, assim, não podemos ficar sem o seu, tá? Fica a dica aí. Verdade. Encontrei Alan recentemente em um curso também, e ele me falou sobre isso, que estava programando aí um lançamento de um livro dele. Mas bacana, meu amigo. Vamos lá falar sobre o que mais mata no Brasil e no mundo, né? Doenças É, cardiovasculares. as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo e depois é que vem o câncer. A maioria das pessoas se assusta com o câncer e esquece que infarto, derrame, trombose e embolia matam bem mais, né, Gustavo? E assim, vamos dar um panorama geral? Fala aí, qual é o panorama geral que você pode passar das cardiovasculares? Perfeito. Primeiro fazer uma introdução, né, e alertar realmente a população que apesar do avanço de todas as questões na nossa medicina e da medicina tradicional também, a doença cardiovascular ainda continua aumentando. Nos últimos anos, observamos que, por exemplo, até 2023, um dado específico, que saiu em 20 de junho de 2023, até essa data, a doença cardiovascular ainda estava aumentando cerca de 43%, mas o câncer havia também aumentado cerca de 123% quando comparado, porém, a doença cardiovascular ainda estava na frente. A gente não pode deixar de citar que a cada 50 minutos, se eu não me engano, são 46 pessoas morrem no Brasil a cada 1 hora, 50 minutos mais ou menos. O cardiômetro é um dado muito interessante, onde estão lá compilados, né, as mortes que ocorrem todos os dias, e é impressionante. Aquilo ali não para de rodar. A cada 90 segundos nós temos uma complicação, uma morte. A cada hora, 46 pessoas partem e a cada dia, 1.100 pessoas morrem. É um dado muito estrondoso, absurdo, apesar das tecnologias avançando. E, no entanto, nós observamos ainda assim uma visão meio que reducionista, não é fazendo pouco caso, mas tudo voltado para a redução do LDL. Parece que ainda os profissionais da área de cardiologia, né, voltam-se ainda para essa questão do LDL como algo muito, vamos dizer assim, reducionista, né, como uma visão apenas em túnel para esse ponto, e nós sabemos que não é só por isso. Né? Existem muitos outros trabalhos que estão correndo o mundo afora que falam sobre diversos outros pontos, inclusive questionando parte dessa literatura que está embasada em cálculos indiretos para mensurar o LDL. Não é? Nós sabemos que no Brasil e grande parte dos países avaliam-se o LDL como uma calculadora. A gente precisa do nível de triglicéridos, a gente precisa do nível de HDL para chegar indiretamente no nível de LDL. E, no entanto, todo mundo está apenas com o olho ali para a questão do LDL. Temos, obviamente, a obesidade, problema sério no mundo, né? 60% do brasileiro já está acima do peso, né? A gente tem ali dados estatísticos muito tristes, né? Pessoas de 45 a 55 anos, 75% dessa população está acima do peso, e isso é um dado muito crítico, que são as pessoas que são a faixa etária que tem certas complicações cardiovasculares, né? Os hábitos de vida que estão associados a isso, e obviamente a gente não pode esquecer da doença metabólica, né? Tem aniversário para, vamos dizer, para gerar importância da diabetes, mas não tem um aniversário da resistência insulínica. Então, o que a gente precisa trazer, e eu acho que é muito interessante, Ícaro, aqui, é alertar os pacientes para os pequenos indícios, né? As mudanças, né, de uma forma de prevenção, o que acontece de forma bem precoce para que esse paciente não chegue no ponto final, que seria um infarto, um derrame, um AVC, uma trombose, uma embolia. Então, quais são esses marcadores, doutor? O que a gente pode pesquisar sobre isso? O que a gente pode, de fato, intervir para melhorar a saúde e evitar essas doenças? E aí nós temos Posso? muitos. Rapidinho, Gustavo. Deixa eu só falar três coisas que você não falou e que eu acho que a gente precisa citar. É o seguinte: primeiro, nós estamos num pós-pandemia. E a gente sabe. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. E a gente sabe que no pós-pandemia, tudo isso aumentou mais ainda, né? Câncer, doenças cardiovasculares, neurodegenerações e companhia. Pelo próprio vírus, sem dúvida, proteína spike, mas a gente não pode esquecer também dos imunizantes, que a gente não pode falar o nome, né? Senão a live pode até ser derrubada, que Perfeito. nós vivemos discutindo nos grupos e tudo,
que os estudos dos últimos 2 anos têm mostrado que os imunizantes que foram utilizados pouco imunizaram, pouco ajudaram e ainda aumentaram o risco cardiovascular da população globalmente. Hoje em dia, está mais do que estabelecido que não só a proteína S, mas outros componentes do vírus e dos imunizantes fragilizaram as pessoas. Eu tenho um paciente, Gustavo, que ele era tenista, tá? Amador. Ele teve Perfeito. 4 infartos em um ano depois da segunda dose. Quatro Nossa, infartos. 4. E eu tive granulomatose de Wegener, embolia pulmonar, um monte de trombose e por aí vai. Então não dá mais para falar que é mito ou teoria da conspiração. E a terceira coisa, estatina não previne. Estatina é remédio. Remédio existe na lógica da doença. Estatina pode ajudar você a manter todos os colesteróis baixos, total, HDL, LDL, mas o corpo precisa de colesterol para viver. Então, alto demais é problema? Sim, se oxidado é problema. Ou alto demais, absolutamente. Mas baixo demais também é perigoso. Por isso que a gente não pode ficar falando só de LDL, mas sim de todos os outros marcadores, né, Gustavo? com certeza. Isso é um ponto muito interessante. Eu venho acompanhando pesquisas a fundo que vem saindo em literatura tradicional também, e a gente percebe realmente que ainda os olhares estão voltados aí para os medicamentos que reduzem drasticamente os LDLs, inclusive colocando os pacientes em risco relativo de tão baixo que está esse LDL. Nós já sabemos que tem muitos trabalhos que falam do risco relativo quando você reduz demais o LDL, abaixo de 50, por exemplo. Então, Pois é. o que muitos pesquisadores estão aproveitando esse ponto, Ícaro, muitos pesquisadores estão vendo lá fora, é entender um pouco dessa dinâmica em relação à atividade antioxidante do HDL. Então, por exemplo, no COVID, você já teve lá uma série de trabalhos científicos onde avaliava de entrada o HDL daquele paciente e já fazia uma correlação com o risco de gravidade. Esse paciente com HDL baixo, ele vai se agravar. E aí saíram os estudos com a ApoA1. Da mesma forma, os estudos avançaram e chegaram em uma proteína específica chamada paroxonase, que me chama muita atenção, porque quando a gente vai pesquisar sobre essa proteína específica, que é a qual demonstra maior atividade antioxidante do HDL, nós observamos que os trabalhos ficam assim a 50 metros de profundidade. A gente tem que fazer pesquisas e pesquisas mais profundas, refinar, refinar, refinar para chegar nelas. Se você coloca, por exemplo, LDL, colesterol no YouTube, você vai ter um susto. Se você colocar paroxonase do tipo 1, você não vai achar nada. Isso me chama muita atenção. A paroxonase ela já demonstra uma série de fatores que explicam, por acaso, né, o aumento do risco de doenças cardiovasculares que as mulheres têm quando menopausa. Não dá para segurar ainda aquela questão de que os colesteróis se invertem, por isso a mulher aumenta risco cardiovascular. Isso é passado. A gente tem que avaliar esses estudos com um refinamento maior. Hoje em dia nós sabemos que a atividade do HDL e sua função é muito mais importante que talvez estar buscando apenas reduzir o LDL. Um estudo muito interessante que foi avaliado, inclusive, dessa atividade da paroxonase, foi com os pacientes que faziam hipertensão do jaleco branco. Observaram que aqueles pacientes que faziam hipertensão do jaleco branco tinham, por acaso, uma mutação nessa paroxonase e que, por esse efeito, gera uma atividade menor de um efeito antioxidante desse HDL, que acaba gerando esses efeitos ali por oscilação de cortisol, faz com que a paciente ali aumente a pressão repentinamente. Então, veja como é importante a gente entender sobre esses mecanismos e trazer o olhar para outra coisa. A indústria do medicamento, nada contra, elas já observaram que realmente esses estudos com paroxonase não são estudos recentes, não, são estudos muito antigos. E eles observaram que, por mais que ele faça ali medicamentos, etc, etc, eles não conseguem tocar na atividade dessa enzima específica, que é também uma Sim. proteína. E por acaso, Então, se eu não consigo nada que toque nela, é melhor eu parar de falar dela, né? perfeitamente, perfeitamente. Esse é o grande ponto. E associado a isso, né, a gente tem ali a homocisteína,
tão famosa homocisteína, que você fala tão bem dela, né? Nós temos o fibrinogênio, que foi um problema, que está sendo um problema, inclusive após a Covid, observamos que os estudos aumentaram em termos percentuais no mundo inteiro o fibrinogênio dos pacientes, né? Proteína spike parece que aumentou realmente o fibrinogênio, e dedímero também, né? Então está tudo associado a essa cascata de coagulação, o que estavam levando os pacientes a terem aí problemas, né, a agravarem problemas, ou então iniciarem um infarto ou algo do tipo. Você falou que teve paciente que teve 4 infartos. Então, Isso. os estudos mostram que o ponto de corte de fibrinogênio há 10 anos atrás, tem estudos com 240 de fibrinogênio. Hoje você não encontra ninguém com fibrinogênio de 240 no consultório, é tudo 300, 320, 350, 400. Por que será? Lembrando que o fibrinogênio baixo demais pode significar um franco problema de falta de proteínas na dieta, de falta de hormônios, de hábitos de vida. A síntese proteica está comprometida. Mas assim, eu pego pacientes que, quando estão extremamente bem, com hábitos de vida bem adequados mesmo, bem azeitadinho, o paciente tem uma massa muscular boa e o fibrinogênio da nossa época de faculdade. Hoje em dia, realmente, se você pega um cara, ali a maioria dos laboratórios vai de 200 a 400, né? Tem algumas discrepâncias, mas em geral, aí também na Bahia, de 200 a 400? Isso também, Então, também. eu comemoro quando eu pego o paciente em torno de 300. Não dá mais para você pensar que o seu ponto de corte ideal é 260, 250. Eu não trabalho com isso, Perfeito. por não ser mais factível, né? Vai se frustrar, né? Se colocar esse corte tão baixo assim, você vai se frustrar, porque você vai encontrar os pacientes todos dentro de uma faixa maior e você vai ter que reconsiderar. Realmente a pandemia modificou uma série de fatores, entre eles aí esse marcador, né? Então a gente percebe que de fato isso conta muito. E meu amigo, fala um pouco sobre a homocisteína. Eu já vi você falando muito bem sobre a homocisteína, a gente tem bastante perguntas sobre ela. Então fala um pouco pra gente. Antes de falar da homocisteína, eu queria falar de um marcador não laboratorial do risco cardiovascular, seus hábitos de vida, que é o trabalho da minha vida, né? 25 anos. Eu fico pensando que, quando a gente fala sobre marcadores, a pessoa vem para a live já pensando quais exames que eu vou pedir para ver meu risco cardiovascular. Deixa eu te frustrar um pouco se você veio buscando isso. O primeiro marcador que você tem que ver não depende do laboratório. É como estão seus hábitos de vida básicos. São 15, mas eu vou falar dos 7 mais importantes. Água, comida, exercício, sono, respiração, sol e gerenciar suas saúdes mental, espiritual e social. Ah, mas como é que isso é marcador, Ícaro? É simples. Se isso aí não estiver bom, seu risco cardiovascular está alto. Ponto. Nossa, Tá? incrível. Incrível. Entenda. Né? Hoje em dia, eu não sei se você sabe, mas a inteligência artificial está ensinando boa parte dos pesquisadores em medicina a muito mais aplicarem questionários para os seus pacientes, para levantar parâmetros, para chegar a diagnósticos, do que olhar exames laboratoriais. Não sei se você sabe disso. Quer dizer, a Sim, inteligência artificial, ela está nos reensinando a ouvir o paciente, buscar melhor, inclusive no estilo de vida, para buscar os marcadores, incrível, antes mesmo de tirar o sangue. Que coisa, né? incrível. E sobre a homocisteína, eu não sei se você leu aquele livro, O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você. Li, Eu incrível. falei, eu falei sobre ele na minha palestra de 2014 no Congresso de Ortomolecular. Palestra que tava o Sorrentino, tava o Higashi, tava o Baracá, tava todo mundo lá na audiência. Foi bem legal aquela palestra. Não sei se você tava, acho que sim, né? Sim, sim, sim. Congresso de Horta, a Denise de Carvalho tava lá e tudo. Tem uma história até interessante, que a Denise de Carvalho, nesse dia, ela me pediu um autógrafo. Ah, E hoje em dia eu faço live com ela porque ela é sensacional, né? incrível, Uma colega valorosíssima nossa. incrível. Então, esse livro eu falei nessa palestra, e esse livro mostra um inferno que o cara que falou de uma tal de coenzima Q10, ele passou no começo da carreira dele, no final dos anos 90, que ele foi praticamente expulso da vida acadêmica na faculdade por ter falado de uma tal de coenzima Q10. Aí 10 a 15 anos depois, o pessoal chamou ele: olha, a gente errou. E ele subiu no púlpito e falou assim:
Vocês erraram comigo, tá aqui de novo, eu tô reintegrado e tudo, não sei o quê, mas o que vocês vão fazer com os pacientes que foram adoecidos ou mortos pelo equívoco de vocês? O auditório calou e ele foi embora, Nossa. sabe? Eu sou obrigado a te dizer que com a homocisteína, nós, os loucos da ortomolecular integrativa, que falamos dela há 15 anos, no mínimo, só agora é que tem uns, dois, uns 20% de cardio que valoriza pedi-la para os pacientes. E é uma minoria, né? Você vê que cardio continua pedindo para os pacientes, no máximo um PCR ultrassensível, né? É, eu já vi cardio pedindo VHS, eu falei, meu Deus, peido eleva o VHS, não dá para você confiar, Não dá. sabe? Fibrinogênio, uma minoria pede, sabe? Aí você não pede o básico e vai pedir CKMB, troponina, pelo amor de Deus, não dá. Homocisteína é um dos principais marcadores de lesão ao miocárdio, problemas para oxigenação e funcionamento antioxidante do cérebro e funcionamento hepático, risco cardiovascular como um todo. E a homocisteína, o principal fator que leva a ela estar aumentada na população geral é carências de B6, B9 e B12, mas as formas ativas, piridoxal 5-fosfato, metilfolato e metilcobalamina. Só que a maioria dos médicos, Gustavão, acha que suplemento é besteira, é perfumaria. Só que a maior parte da humanidade, mais de 50%, tem carência de complexo B. E quando a gente estressa, a gente detona mais ainda o complexo B. Aí ele falta para você regenerar os subprodutos de metionina lá no fígado. Aí sobra um aminoácidozinho que precisaria ser regenerado, a homocisteína. E ela, quando aumenta, ela eleva o risco cardiovascular e de lesões hepática, cardiovascular e cerebral, principalmente cardio, né? Nem tanto vascular, e cerebral demais, muito. E aumenta a chance de geração de aterosclerose, ateromas e companhia. Mas, Ícaro, por que você falou do complexo B? Porque, Gustavo, a gente olha a homocisteína como um marcador de risco cardiovascular e estresse oxidativo. Perfeito. Mas o principal indicativo da homocisteína é carência de complexo B, Gustavo, que leva às outras coisas. Ou eu estou falando besteira? O que você acha? É exatamente isso, meu amigo. Você explica com facilidade muito grande algo que é um pouco mais complexo, mas é exatamente isso que você falou. E como você bem citou, 50% da população pensa que tem complexo B em níveis ótimos. Muitas vezes suplementando o complexo B, que não é o ativo, que precisa ser suplementado da forma ativa. No livro do Ben Lynch, aquele Limpe Seus Genes, ele descreve muito bem o que você falou. Cada gene, cada célula é regulada em sua última análise pela metilação. 75% no fígado. O que será de uma mulher que faz reposição hormonal ou então que está utilizando algum tipo de hormônio que não tem uma boa metilação, esse fígado, essas escórias outras hormonais que partem para uma série de outros pontos, né, de produção de hormônios que são subfragmentados dentro de uma relação como essa. Então, é muito importante, e aí a gente consegue encontrar muitos trabalhos científicos citando o aumento dessa homocisteína associada a doenças cardiovasculares, a doenças demenciais, como nós temos, e aí o que acontece? Ainda assim, a minoria dos especialistas, que deveriam estar voltados também para esse marcador, solicitam isso. Então, isso é um ponto muito importante. Costurar também da forma como você costurou esses 7 pontos que você citou, que é fundamental, e aí é importante ler, inclusive, um dos seus livros que fala sobre essas bases, essas 7 bases de saúde, fundamental. E, obviamente, nós, né, que trabalhamos com medicina funcional, nós temos uma escuta, né, que foi muito bem trabalhada, graças a Deus. A gente consegue escutar o nosso paciente, porque a gente tem tempo para fazer isso, né? Então, os nossos atendimentos são feitos em etapas. E, logicamente, a gente parte para a avaliação desses exames laboratoriais. E aí, um desses pontos é a homocisteína, um outro ponto é o fibrinogênio, como nós já citamos aqui, que é fundamental. A relação desses colesteróis, né, a relação de um com o outro, a relação de colesterol total sobre HDL e tantos outros marcadores que são fundamentais. E entender o quanto de impacto
que se tem dos hábitos de vida sobre esses marcadores. Um dos trabalhos científicos, e fala uma coisa que eu gosto muito, que é do Pigiorno, que é um espanhol. Ele fala que uma alimentação de base mediterrânea pode diminuir a homocisteína em 19% em 2 meses. 2 meses! Então, isso é fundamental, né? Entender que a alimentação realmente tem um impacto sobre esses marcadores de forma direta, né? Sim. Passou alguma coisa? Tá conseguindo me ouvir? Tô, tô. Caiu um pouco o áudio, mas eu acho que você que ficou em silêncio e como eu não tô te vendo, eu não pude resgatar. Mas o que Perfeito. que acontece? Eu queria falar um pouco da leitura do lipidograma, se você me permitir, que é o seguinte: Claro. o médico convencional, ele olha primeiro o colesterol total, se está acima de 180, vai te passar estatina e talvez nem olhe mais coisas. E ele olha depois o LDL, se tiver acima de 110, ele já está em pânico que está alto demais. Sendo que a gente da integrativa, a primeira coisa que a gente olha é o HDL, Perfeito. porque é ele que vai nortear todos os demais parâmetros Perfeito. do lipidograma. Então, assim, você hoje está tendo, você que está nos assistindo, uma mini aula de o que você precisa ou ver junto ao seu profissional de saúde, ou você abrir o seu exame para ver como é que está o seu risco cardiovascular. Olha só, fibrinogênio, homocisteína e começar a olhar o seu lipidograma pelo HDL, tá? Eu explico isso lá no icaro.med.br/colesterol e no perfil do Gustavo eu sei que você postou algumas coisas sobre a leitura adequada do lipidograma no ano passado, não Isso. foi? Exatamente. Pesquisem lá, gente. Vale a pena seguir o Gustavo, tá? E ver os posts dele, tá bom? Então, precisa aprender a olhar o exame direito. Vai lá, qual o próximo que você quer falar? Bom, e aí falando sobre esse HDL, já que você puxou esse ponto que é fundamental, você quer se aprofundar sobre isso, sobre o HDL, sobre essa leitura? É, eu só queria começar, depois você com certeza separou algumas coisas, porque quando eu fiz outras Sim. lives com o Gustavo, acho que a gente fez Sim. duas, vocês vão ver que o Gustavo tem anotação de tudo, tem esquema de tudo, tem estudo pra caramba. É um dos caras mais embasados para você fazer live com quem eu já fiz, tá? Começa por aí. Tá de parabéns, viu, Gustavo? Obrigado, meu Então, o amigo. que Esse, acontece? Pode falar. sim. Sim, não, pode seguir, eu acho. Pode. O HDL, gente, é um transportador de colesterol e o LDL é outro transportador de colesterol. Ah, e o LDL é ruim e o HDL é bom. Para com isso. Isso aí foi coisa de médico burro que escutou o representante de laboratório falar o seguinte: doutor, quando o LDL está alto, é ruim. E quando o HDL está alto, é bom. Aí o que que o médico resumiu? HDL é bom, LDL é ruim. Gente, se você é cristão, você vai entender que Deus, Jesus não colocariam dentro de nós nada ruim. Se está dentro de nós, tem alguma função. O HDL pega o excesso de colesterol na corrente sanguínea, resumindo, e tira para o fígado metabolizar, transformar e excretar. O LDL pega o mesmo colesterol, mas que o fígado produziu, baseado no carboidrato principalmente, e leva para o corpo para virar membrana plasmática, para virar forro de nervo, para virar hormônio. Então, HDL e LDL são fundamentais ambos, por isso que o negócio é o equilíbrio. O LDL tende a ser até o dobro do HDL, e o HDL tem que estar acima de 60. Mas uma é uma molécula de alta densidade, high density, HDL, o outro é o mesmo colesterol, mas ligado a uma molécula de baixa densidade, low density, LDL. Você precisa dos dois em equilíbrio. Já cansei de pegar idoso em consultório, o Gustavão deve estar pegando também. Idoso em consultório com sintoma de demência. Quando você vai ver o LDL por conta de medicamento, está 70, 60. É claro que está praticamente demente, porque nem os nervos têm forro. A maior parte do cérebro é água, em segundo lugar é gordura, né? Então, aprendam a ver o HDL como um marcador bom, mas o LDL em equilíbrio, proporcional como bom também. Então, HDL eu chamo de o lixeiro do colesterol. Ele limpa o excesso de colesterol da corrente sanguínea e dá para o fígado, ó, tira isso daqui para não oxidar e não virar placa. Perfeito. Continua.
Exatamente. E daí a gente consegue, a partir do HDL e do LDL, também estudar algumas outras proteínas que fazem parte dela. É por isso que elas são chamadas de APO, né? APO é uma terminologia que fala parte delas. E hoje a gente fala muito bem do ApoA1, assim como a paroxonase. Você tem lá seu HDLzinho, e esse ApoA1, que é essa proteína específica, ela também é produzida lá, também no fígadozinho também, e você tem essa paroxonase. Então, essas duas proteínas, elas se juntam ao HDL, dando a capacidade de varredura, como o Goiker falou. Você vai fazer o quê? Limpeza. O HDL, alguns estudos mostram que ele nem deveriam pertencer ao cardiologista, e sim ao infectologista, por conta Interessante. de sua capacidade anti-inflamatória e antioxidante. Os estudos já mostram que, lá no COVID, corroborou-se que esses pacientes que tinham HDL muito baixo, os pacientes iam para o tubo mais rapidamente. Por quê? Porque a sua função antioxidante e anti-inflamatória, vamos dizer assim, que protegia da chuva de citocinas que acontecia dentro do COVID, acabava, se não fosse eficiente, levando ele para o tubo, né? E naturalmente ali evoluindo. Já o do LDL, que é o vilãozinho, como o Ícaro bem falou ali, explicou, né? Essa questão aí está associado à ApoB, essa proteína ali que está em torno de 25% desse LDL, já o HDL tem 50% dessas outras proteínas. E daí você tem a sua função também. Por isso que hoje a gente faz a grande correlação de ApoB sobre ApoA ou o inverso. E a gente tem algumas correlações. A gente não pode esquecer da lipoproteína A, que está em grande evidência agora, porque muito é o esforço aí da indústria tentando buscar um medicamento para reduzir essa lipoproteína, que até então não conseguia, era inflexível, e muito mais flexível hábitos de vida, mudança do estilo de vida, alimentação, a suplementação como ômega 3, como com alguns dos complexos B, né, que reduziam ela, que o estudo inclusive foi fraudado em função disso. Então nós observamos que a lipoproteína A, a lipoproteína também é um marcador de risco cardiovascular. Os estudos, o ponto de corte, como já saíram, né, inicialmente saíram ali em torno de 30, 40, alguns outros estudos, mas e parece que os estudos estão reduzindo esse ponto de corte, já está em 16, 19, e observa-se que os pacientes que já têm, por exemplo, um infarto, que já teve algum outro problema, os estudos pedem para manter esse paciente numa faixa menor. Até então, diziam-se que essa lipoproteína A ela não variava com muita coisa. Porém, nos Só consultórios, genética, né? O pessoal genética, falava que exatamente, era exclusivamente genética. Eu achei isso absurdo, né? isso, Continua. exatamente, Ica. E assim, a gente observa que, a gente observou dentro, né, daquele contexto que os pacientes variavam muito essa lipoproteína e ali não estava batendo com o que, de fato, os estudos mostravam. Mas depois, né, no segundo capítulo, observou que também os hábitos de vida influenciam muito negativamente nisso também. Os pacientes que ficam ganho de peso, se alimentam mal, perdem noite, etc, etc, tem uma mudança dessa lipoproteína A. Nas mulheres, parece que ainda é pior porque ela tem uma grande complicação por um Kriegel, né, que se chama, que são unidades ali que são semelhantes, elas se ligam também ao plasminogênio, gerando uma certa competitividade, piorando essa cascata de coagulação, então aumenta o risco de trombose nas mulheres que estão na transição ali, inclusive para a menopausa, e isso acaba sendo um risco ainda maior. Então, esse ponto de corte para a lipoproteína A hoje, que é em torno de 30, não é para ninguém ficar gravando nada aqui, é justamente o que o Ícaro falou, é uma construção de um olhar. Se vocês pegaram isso aí que o Ícaro deixou aí, acho que o ponto mais importante da live, que é uma construção de um olhar em torno de todos esses marcadores, depois, né, de ouvir o paciente. O importante é ouvir o paciente, sentir, né? Como o Ícaro bem falou, se você tem aqueles outros 7 pontos que não estão bem, você está em risco cardiovascular. É óbvio, né? Então, isso é muito importante. Então, a lipoproteína A, hoje, está ali no foco de tudo. E alguns dos medicamentos que estão saindo agora, que são medicamentos extremamente agressivos, né, para reduzir o LDL, que inclusive alguns dos estudos foram interrompidos, né, por complicações de pacientes. Agora está se mostrando que consegue reduzir essa lipoproteína A, mas com muito esforço e a custo também de saúde do paciente. Sim. E o que acontece? A maioria dos médicos ainda não pede apolipo A1 e B, sabe disso? E a maioria dos médicos pede a lipoA quando ela fica numa constante para o paciente, qualquer que seja o valor, fala, não, é genético.
e para de acompanhar. Sendo que eu vejo em consultório todos os dias, com certeza você vê também, né, Gustavo, que quando o paciente melhora os hábitos de vida, você pode estar com a lipoproteína A de 80 e poucos. Quando ele melhora os hábitos de vida, você otimiza hormônios, suplementa direito e tudo, vai caindo, caindo, caindo e muitas vezes normaliza. Não estou dizendo sempre, eu acho que ela tem um componente genético significativo, mas você consegue melhorar a lipoproteína A quando você melhora outros fatores no paciente, né? Você vê isso também em consultório? Com certeza. Isso é um ponto muito importante. Sabe um exemplo disso clássico? O paciente vem com resistência insulínica sutil. O médico lá pensa que está matando do assunto, vai lá solicita insulina de jejum, né? E esse paciente vem com insulina de jejum dentro, entre aspas, de uma faixa normal. Naturalmente, o teste ideal para se avaliar uma resistência insulínica seria colocar o paciente dentro de uma curva dinâmica, né? Uma curva dinâmica de glicemia e insulina de até 2 horas, que é o teste padrão ouro. Obviamente, essa insulina ali magiada dentro de uma faixa X, ele pensa que está normal. Mas no caso daquele paciente, não está, porque em jejum, todo mundo, a grande maioria, é santo. À medida que o paciente come algum tipo de carboidrato, ele desorganiza, né? Se o paciente for saudável mesmo, à medida que ele recebe o carboidrato, ele tem sua curvinha de insulina ótima, em 2 horas após aquilo ali está abaixo de 30, está tudo certo, não tem resistência insulínica. Mas esses pacientes que têm essa resistência insulínica, que é mal diagnosticada, o que já tem ali um sobrepeso, obesidade, naturalmente conversa com a lipoproteína A também dentro desse contexto de sobrepeso, obesidade. E à medida que esses pacientes vão se reenquadrando, perdendo gordura, ganhando massa muscular, melhorando a aptidão cardiorrespiratória, né? Tudo isso vai melhorando essa lipoproteína A. E daí, Ícaro, um ponto muito interessante que eu costumo citar também para avaliar esse contexto de resistência insulínica, que é muito sutil, né? Muita gente é bem treinado para diagnosticar a fase tardia, que é o diabetes. Né? O médico fala, tá com diabetes. Mas peraí, antes do diabetes, o que acontecia nesse paciente? Existia uma resistência insulínica sutil? O exame que você solicitou não foi um exame tão fidedigno para identificar aquilo e prevenir que esse paciente entrasse no diabetes? Então, o que eu sempre observo é que existem marcadores que podem trazer essa avaliação para você. Muitas vezes o paciente tem uma insulina ali de 8, 9, mas tem uma hemoglobina glicada, tem um sobrepeso e tem uma hemoglobina glicada de 4,7. Esse é o típico paciente que passa despercebido, porque o médico vai lá e olha, sua hemoglobina glicada é baixíssima, na verdade ele tem resistência insulínica, que não se percebe com o momento de jejum dele. Então, eu gosto muito de citar essa avaliação da insulina e trazer ali um combinado com o peptídeo C, que demonstra de forma muito sutil ali aquele paciente que não deveria passar despercebido. Aquele paciente que tem uma barriguinha, que está caminhando ali para o processo de maior resistência e naturalmente intolerância à glicose e um dia diabetes. Qual Né? o teu Então, esse é ponto de corte para peptídeo C, em geral? 1,3. Os estudos já mostram que acima de 1,3, esses pacientes eles já têm um risco cardiovascular um pouco mais aumentado. O peptídeo C, ele, à medida que ele se concentra no vaso, ele aumenta, ele faz uma permeabilidade endotelial, né? E isso faz com que sejam solicitados mais monócitos, e esses monócitos, se houver ali, naturalmente, por conta dessa fragmentação desse endotélio, se houver ali um LDL oxidado, pronto, inicia o processo de de Que ateromatose. coisa, eu achava que o peptídeo C era um pedacinho inerte do final do metabolismo, da clivagem da proinsulina. Sim, Interessante. sim. Nunca tinha estudado que o peptídeo C, sério, aprendendo com você, obrigado. Não tinha aprendido que o peptídeo C tinha funções biológicas nocivas ele mesmo, não. Muito interessante, muito É, interessante. o peptídeo C aqui, ó, nesses pacientes com resistência insulínica, ele atrai monócitos. E esses monócitos invadem, por conta da permeabilidade endotelial que ele criou, invade a camada mais interna e gera uma ateromatose. E é muito sutil isso, e é por isso que é interessante a gente avaliar esses pacientes, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que mais? Você vai falar do PCR, Fique à ultrassensível? vontade, meu amigo, fique à vontade para você explicar o PCR. Eu acho que dos marcadores que mais vocês vão ver pedidos, tanto do pronto-socorro, quando o médico tem uma suspeita, hoje em dia, seja de infecção, seja de inflamação, seja de problema cardiovascular, o PCR sempre vai estar lá, tá? Agora,
você tem que ver a diferença entre o PCR convencional e o PCR escrito ultrassensível, tá? O risco cardiovascular você nunca vai avaliar pelo PCR convencional. Porque, olha, para o PCR convencional estar alterado num paciente com risco cardiovascular já aumentado, esse paciente já está quase infartando. Porque a sensibilidade do exame, ela é menor, tá? O PCR comum, ele foi feito para macroinflamações, como, por exemplo, as articulares, as musculares, ok? Agora, o PCR ultrassensível, ele nada mais é do que um método um pouco diferente que dá uma calibragem do aparelho para pegar até 10 vezes menos de inflamação. E eu não estou falando aqui do RT-PCR que foi usado, é uma reação de cadeia de polimerase para você identificar pedaços específicos de sequências. E aí você identificar um pedaço de um vírus, de um patógeno, tudo, como foi utilizado para o diagnóstico da Covid. A gente está falando aqui da proteína C reativa ultrassensível, que é um marcador inespecífico de inflamação. Inclusive, hoje em dia é o marcador ouro, né, Gustavo, da inflamação subclínica crônica, né? Exatamente, exatamente. E é muito interessante porque a proteína C reativa, né? A proteína PCR, ele é produzido ali no endotélio também, né? E também no fígado, então a gente consegue avaliar e fazer essas correlações indiretas com doenças cardiovasculares e tudo mais. E aquela questão de inflamação subclínica, que acaba sendo um grande norteador também daquela questão de paciente com doença bucal, né? Então, paciente que tem os dentes muito ruins e que está relacionado a doenças cardiovasculares, a dentição, com muitas infiltrações, paciente que tem ali canais, um canal que é maltratado, né? Que tem ali uma proliferação, você acaba, em algum momento, se frustrando, né? Porque você quer reduzir a proteína C reativa e tudo mais, e o paciente sempre se mantém ali, e quando um belo dia você consegue, opa, vamos avaliar essa questão da saúde bucal do paciente, você vai encontrar com toda certeza algum foco lá, né, meu amigo? Isso já aconteceu contigo? Já, já sim. Por isso que hoje em dia eu coloco, inclusive está na segunda edição do Domini, que sai em breve, que consulta ao dentista todo ano devia ser uma coisa básica para todo mundo. Porque focos dentários, principalmente que passam despercebidos, eles podem detonar a saúde do paciente, gerando no mínimo, uma inflamação subclínica crônica que inunda a corrente sanguínea de marcadores inflamatórios, aquele fogo queimando em baixa temperatura, e aí o paciente vai inflamar e piorar aonde for o calcanhar de Aquiles dele. Porque ele aumenta a inflamação crônica dele, mas cada paciente vai manifestar de uma forma diferente de acordo com o seu ponto de maior fraqueza. Eu só queria chamar a atenção do seguinte, Gustavão, que é o seguinte, teve um professor nosso que colocou no livro dele coisas para baixar o PCR. Aí ele falou vitamina C, ômega 3, transresveratrol, que é melhor o pterostilbeno, o pterovita do que o transresveratrol por questão de absorção intestinal. Mas assim, eu questiono muito esse negócio de o que eu faço para baixar o marcador. Cara, combate a causa que elevou o marcador. Não é tomar uma coisa inespecífica, Que não visão é? incrível. Eu penso o seguinte, a gente estuda tanto para depois você descobrir qual o remédio ou o suplemento que reduz o marcador. Peraí, por que o marcador subiu? O marcador está marcando algo. De repente você faz o seguinte, eu não sei se você assistiu esse episódio dos Simpsons, que o Homer Simpson é mantido ele é deixado na central de comando da usina de Springfield. E aí o cara sai para buscar rosquinha, o supervisor, e fala, ó, se essa luz aqui acender e essa sirene tocar, resolve o problema. Claro que a sirene toca e Sim. a luz acende porque está tendo um vazamento radioativo na usina. O Nossa. que o Homer faz? Ele quebra a luz e desliga a sirene e continua comendo rosquinha. Resultado, a usina explode. Nossa. Então, você vai lá tomar vitamina C, ômega 3 e transresveratrol ou pterostilbeno para baixar seu PCR. De duas, uma. Ou você usa isso aí diminui a inflamação subclínica e você resolveu a causa e por tabela o PCR caiu,
ou você acabou de desligar o marcador e a inflamação continua. E um dia ela vem de forma mais pesada, né? Perfeito, perfeita a sua visão, meu amigo. Eu costumo dizer que, independente se você for entregar ao paciente um medicamento ou um suplemento, se você não identificar a causa daquilo, você está remediando. E é justamente isso que você falou. Incrível, incrível, incrível. Por que eu tenho que baixar o PCR desse paciente sem antes notar a causa, o incêndio? Então, estou apagando o incêndio sem entender o que foi que aconteceu. Né? Então, é fundamental essa visão aí. E, Ícaro, eu estou recebendo nos últimos, vou dizer, nos últimos 2 anos, muitos pacientes com esteatose. É impressionante. É impressionante isso. Isso Impressionante. me chama muita atenção, porque assim, muitas vezes ele já vem com um discurso pronto, não, essa esteatose já me acompanha. O meu médico já sabia disso, o outro médico. Não, isso daí é uma esteatose grau 1, doutor, ele já me acompanha há 10 anos, todo mundo na minha família tem isso. Mas por que que a gente tem que deixar passar uma coisa que é tão importante assim? Para você ter noção, o último estudo, o penúltimo, talvez, estudo que saiu com ApoA1 nos pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica foi uma confusão muito grande, porque esse estudo ele fazia uma correlação de rigidez arterial e com o ApoA1, ou seja, nesses pacientes tinham a ApoA1 aumentada e tinham rigidez. Então ele falou, opa, então a ApoA1 pode estar relacionado com rigidez arterial. Não, não. O paciente que tem doença hepática gordurosa não alcoólica, esteatose, esses pacientes eles amplificam a produção de ApoA1 porque é um mecanismo de contrarregulação. E no caso, aqueles pacientes que já têm esteatose de longo período, lembra-se que aí saiu um estudo em seguida dizendo, olha, esses pacientes são os mesmos que têm um nível menor de peroxonase, que é o antioxidante que protege o vaso, por isso que ele está fazendo rigidez arterial. Então, olha a confusão que teve. Esses estudos foram em anos diferentes, e quem não está estudando, pegando esses estudos e montando essa visão, se atrapalhou. Então, o que acontece? A esteatose, pessoal, é um ponto muito importante, a gente não pode deixar passar para os pacientes. Se tem, a gente tem que tratar e tem que zerar. Eu não tenho que reduzir, não. Eu tenho que zerar a esteatose desses pacientes, porque esses pacientes têm mais complicação. Esses pacientes evoluem para diabetes, esses pacientes evoluem para câncer no final também, a depender de câncer de fígado também, né? Então é importantíssimo a gente ajustar isso e, na grande maioria das vezes, estão associados aos pacientes com sobrepeso e obesidade. O que é que você percebe aí, meu amigo? Eu percebo que a maioria dos colegas médicos subvaloriza esteatose hepática. Se não for grave, a moderada e a leve são colocadas. Não, você tem uma esteatosezinha aí, vai, come menos carboidrato, emagrece e vai ficar tudo bem. Sendo que é um marcador importante e o fígado não foi feito para ter gordura aparente. Vou repetir. O fígado nunca foi feito para ter o mínimo de gordura aparente. Eu concordo com o Gustavo. Agora, você também vai ter muito médico por aí que, infelizmente, vê os marcadores que outro médico pediu, mas fala: não, isso aqui não é importante. Ó, um monte. E olha que a gente já falou de vários marcadores. Gustavo, a gente tem mais 7 minutos. Então, quantos marcadores mais tem aí? Olha, tem esse e tem um outro que eu gosto de citar bastante, que justamente a leptina, né, que está ali em volta desse Sim. processo também, que está associada ao paciente que está em um grau de sobrepeso, em um grau de obesidade muito grande. Os estudos com leptina vêm avançando muito. Para você ter noção, tem estudos bem interessantes que falam assim, olha, você nem precisa ver o paciente, entre aspas, mas aquele paciente que tem leptina alta, ele obrigatoriamente ele tem obesidade, sobrepeso, e tem alguns estudos mostrando que a leptina está relacionada ali ao percentual de gordura. Impressionante isso. Nas mulheres, o É, impacto é brutal, né? Porque observa que está associado à infertilidade, ao aumento do risco cardiovascular, à compulsão alimentar, uma série de fatores, e no homem também tem um impacto importante. sim. Eu só queria acrescentar que além da leptina, tá? Ainda e leptina também é pouquíssimo pedida até por endócrino. Cardio, então, muito difícil pedir leptina, infelizmente. Eu queria acrescentar aqui, Gustavão, a ferritina, Nossa. tá? Porque eu nunca deixo a ferritina de fora. Ferritina baixa. Pode ser que você não esteja conseguindo fabricar proteínas direito, pode ser carência de ferro,
pode ser carências hormonais, tá? Beleza. Agora, ferritina alta, a principal causa não é excesso de ferro. A principal causa de ferritina alta é inflamação. E adivinha onde a inflamação da ferritina alta pega mais pesado? Aparelho cardiovascular. Então, eu sempre junto a esses marcadores, e quando o convênio autoriza, né, quando o convênio é bom, a gente ainda pede fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6, né, mas é Muito difícil. muito difícil, né? Um Verdade. BNP, um pró-BNP, mas aí também já é sonho, né? Só se você trabalha num hospital e só paciente A+, que nem a gente é, né, Gustavão? Não Então, é. Não. agora, a ferritina abre o olho. Eu ainda vejo, Gustavo, médico mandando o paciente fazer sangria quando está com a ferritina alta. Eu falo, para tudo, vamos ver essa inflamação primeiro. Exato. Vamos ver esse risco cardiovascular, vamos ver esse fígado. Mas não, vou mandar o paciente fazer sangria. Na Idade Média, você mandava o paciente com febre fazer sangria, a febre baixava. Sabe por quê? Se o paciente não tem sangue, ele não tem como gerar calor. Não tem. Então, então o paciente baixava, a febre está baixando, e o paciente se esvaindo ali no sangue. Não faz sentido, Não faz né? sentido. E, Ah, além disso, desculpa, pode não, concluir. vai lá. A ferritina também, né, trazendo até um ponto ali específico, e tem estudos mostrando para as mulheres com risco para câncer de mama, estudos comparando mulheres com câncer de mama com ferritina mais alta morrendo mais, né? Tendo maiores complicações, como você falou, que é um processo inflamatório mesmo, aquelas mulheres estão mais inflamadas com câncer, elas tendem a ter um desfecho menos favorável. E nos homens, como ponto de corte ali acima de 300, parece que começa a aumentar o risco relativo em 1,2, 1,4 vezes a cada 100 pontos acima de 300. Então, de 300 para 400, de 400 para 500, e a gente costuma pegar paciente de ferritina de 800, 900, né? Eu fico, meu, nossa senhora, é muita inflamação. E isso aqui é comum, viu, Ícaro? Aqui na Sim, Bahia é muito comum essa questão de mandar o paciente ainda fazer essas sangrias, viu? Não sei se meu aí é comum, Deus, mas aqui é meu Deus. muito, muito comum. Gente, o que mais detona o aparelho cardiovascular é a inflamação. Então, entenda de uma vez. Para avaliar o aparelho cardiovascular adequadamente, o risco cardiovascular, tudo que você puder fazer para avaliar a inflamação e para desinflamar o paciente será extremamente bem-vindo. Né, Gustavo? Perfeito, meu amigo, perfeito. Bom, tudo que é bom dura pouco, né? E as lives com o Gustavo é tanto conteúdo, é tanta explanação que o tempo passa e a gente nem vê. Gustavo, eu só tenho a agradecer e esperar que a gente faça muitas mais lives. Eu sempre aprendo muito quando eu entro com você em live. Aprendi nas duas últimas e aprendi hoje também. Muito obrigado de coração. Por favor, encerra a live aí, dando o seu recado final e dizendo mais uma vez as suas redes e como o pessoal marca com você, se atende online ou não, como é que é? Meu amigo, agradeço demais o seu convite. Estarei sempre que houver aqui um convite seu. É uma honra estar ao seu lado aqui palestrando. Você que eu sempre via, né, palestrando em grandes congressos, estar aqui com você assim, é um prazer enorme, tá? Você é criador de um grande grupo onde a gente discute muitos estudos científicos. Ali a gente cresce muito e também te agradeço por essa honra de estar lá dentro, que você também oportunizou para a gente. E para quem está nos seguindo aqui, que de repente ou então, que segue o Ícaro que não segue, é Dr. Gustavo Cizan Oficial. O site drgustavocizan.com.br, você consegue nos encontrar também, lá tem todos os contatos para a gente. Muito, muito obrigado, meu amigo, muito Eu obrigado. que agradeço. E, gente, com essa aula aqui, assista mais vezes. Você tome nota dos marcadores e cobre do seu médico sobre avaliar esses marcadores numa boa, tá? Numa boa. O ego de alguns médicos é muito grande. Ou então, vá se consultar com médicos que saibam avaliar esses marcadores, porque todos eles são importantes. Gustavo, um abraço. Fica com Deus, meu Um amigo. abraço, Até mais. queridão, até mais. Tchau, tchau, gente.